Então, o conceito primordial, ou digamos a raiz do vampirismo, seria esse instinto humano de desbravar o desconhecido, adentrar a noite com a força de um caçador. Exato. Mas ele é um instinto, é uma pulsão não humana. Mas aí a gente está falando de espiritualidade, a gente está falando principalmente de algo que experimentamos na mística, que para quem talvez não tenha experimentado isso, pode soar algo estranho, pode sofrer uma negação de realidade. A minha amiga Lua Valente, a da Magia do Caos, fala muito sobre o sensor psíquico das pessoas, né? Aquele negócio que a pessoa bloqueia, não existe, não existe. Não existe na sua realidade. Mas na nossa existe, é prático, tem resultados, a gente registra essas experiências nos nossos diários, nos nossos grimórios, a gente aprecia as experiências, os diários e os grimórios de terceiros que frequentam nossa comunidade. Está ali comprovado, está ali acontecendo pra gente. Então, esse sentimento não humano que invade a realidade, essa inquietude que busca, tal como um daimon, eu gosto muito da ideia de daimon nesse sentido, que ele busca retornar para o cosmos, ele busca retornar para a vastidão, para a amplitude de onde ele veio. E conforme ele faz esse retorno, tal como um dragão, para a gente falar de uma maneira mais leve, né, maneira mais figurativa, é aí que ele nos leva junto com ele e nos protege sob as asas dele, enquanto fazemos essa jornada no desconhecido. E o sangue? Qual que é o papel do sangue nessa história? O que ele representa exatamente? O sangue é o agente transformador, é o agente condutor da vitalidade, da força de atração, da sorte, que todos nós carregamos mais ou menos na altura do umbigo, como se fosse um cinturão que vibra a uma certa distância da gente. Algumas vezes ele é mais forte quando estamos mais felizes, mais intensos, mais irradiante, mais vibrante, e outras ele é mais contido, mais próximo da gente. Ele tem seus guardiões, ele tem suas peculiaridades de como se mostra, de como atua, mas o sangue para nós, ele não é orgânico. Nós chamamos de Elixir Rubeus. Ele é a força indestrutível da vida, e nada que tenha nascido pode prover para a gente essa força que realmente nutre a nossa sede de alma, nossa fome de espírito. E esse arquétipo, então, da beberagem do sangue, né? De beber o sangue, de caçar humanos para beber o sangue, seria um entendimento literal, digamos assim, ou uma forma materializada de representar esta forma de absorver a energia vital, é isso? É uma forma de tangibilizar, de colocar numa fisicalidade? Uma forma rude, arcaica, uma forma que, quando isso foi condensado, né, e foi principalmente divulgado lá nos 1600, 1700, principalmente da época do Malleus Maleficarum e outras obras, né? Porque o que a gente tem como vampiro hoje é uma condensação, é um construto de vários mitos feitos, bem, infelizmente feito pela Igreja Católica e também pelos protestantes e também pelos ortodoxos, numa época que eles estavam queimando mulheres, homens, crianças, velhos, sabe para quê? Algumas vezes para tomar propriedades, algumas vezes por essas pessoas saberem o que não deveriam saber e fazerem o que eles não conseguiam fazer, e outras para poupá-los de uma morte sendo lixados pela turba e pela população, meu amigo. Então, assim, tudo era ao pé da letra, tudo precisava ser algo escancarado, que assustasse, que fosse facilmente entendível. Assim, pegaram, quando fizeram um dos primeiros grandes genocídios da história, que foi o expurgo dos judeus e dos árabes, né? Também dos árabes um pouco antes, lá da Espanha, lá nos tempos medievalescos, né? Botavam nos judeus chapéus pontiagudos pretos.
algum pouco menos de 100 anos depois, diziam que quem usava chapéus pontiagudos pretos eram mulheres que tinham um pacto com Satã, que se encontravam para comemorar o Sabá e chamavam elas de bruxas. Lá no leste europeu, note, eu especulo. Vamos especular para a gente ter um certo espaço, né? Um certo espaço. O que eu especulo que acontecia era, você tinha aqueles antigos ritos, os vurdolaques, os estrígos, os tautos, mázeres, vricloacas e tantos outros, que eles voavam na escuridão. Segundo os cronistas, eles morriam, eram enterrados e voltavam algumas noites depois. E quando eles voltavam contando histórias sobre terem roubado vitalidade de pessoas que estavam dormindo para poderem voltar do grande outro lado, onde eles foram em formas de animais sombrios ou ainda montados em morcegos, corujas e lobos, lutarem uma guerra espiritual para trazerem o sol de volta, trazerem a vida de volta no auge do solstício de inverno. As pessoas precisavam contar histórias estranhas, Terminator. Eles contavam o que podiam. Quando os cronistas católicos viam isso, eles tentavam recontar da maneira deles e eles tinham a obrigação de serem os agentes do sobrenatural e definirem quem podia distribuir atividade sobrenatural e quem não podia. Só a Santa Igreja podia intermediar o trato da fé, dos anjos e as bênçãos de Deus para as pessoas. Outras pessoas não podiam fazer isso. E o que eu penso é que lá no leste europeu, o que aconteceu é eles tinham todas essas histórias, as coisas vão se misturando, vão formando construtos estranhos, e então, quando você matava uma bruxa lá, eles misturavam, recordavam esse passado, essa história. Ah não, mas os males continuam acontecendo, a pessoa está tendo sangue drenado, a pessoa está definhando na cama. É aquela bruxa que voltou como um estrigói, como um vampiro, como uma vampira, como um vampir, está drenando a vitalidade. Eles não tinham microscópio, eles nem sabiam que era tuberculose ainda. E esses eram os sintomas da tuberculose. A pessoa, de repente, ficava com os olhos injetados de sangue, começava a tremer, ficava agressiva, queria beber sangue, atacava tudo e todos. Eles não sabiam que era raiva. A pessoa tinha uma doença terrível que... Tinha uma doença terrível que atacava toda a pele dela e diziam que era exposição ao sol, era porfíria. Mas a porfíria era um mal dos nobres e talvez fosse um problema genético, era uma doença congênita. Em alguns casos, havia outras variantes. Ora, aquele nobre, sabe o que ele é? Um vampiro, uma vampira. Mas eles não tinham esse arcabouço, esse repertório para tudo isso. Então muitas das histórias de ataques de vampiros eram casos de raiva, hidrofobia, eram casos de porfíria, eram casos de tuberculose. Então eram doenças. Eram doenças. É claro, né, que a gente também não pode, seria imprudente e deselegante a gente dizer era isso, está decretado. Sim, era Não. um conjunto de coisas. Era um conjunto de coisas, mas vamos concordar que essas coisas eram mais proeficientes, mais numerosas. Então as histórias se organizavam ao redor disso. E aí você tinha uma outra coisa interessante aí. Bem, você tem uma bruxa, um bruxo, você tem um vampiro, uma vampira enterrado aonde? No cemitério que está matando sua amante, está matando os parentes, está voltando como um parente problemático viciado em drogas nos dias de hoje. Veja só. Então a gente tem que desenterrar esse corpo, verificar se ele é um morto-vivo ou não. E como saberemos se ele é um morto-vivo ou não? As unhas dele estarão compridas, o cabelo estará mais comprido. Oh, muito bem. Alguém tinha alguma sacada de anatomia, de rigor mortis? O Leonardo da Vinci, na época dele, tinha que comprar corpo escondido para estudar anatomia e dar um sumiço rápido no corpo para não ser pego pela Inquisição, pela igreja e pelos caras. Ninguém tinha ciência de nada, mas quando desenterrava o corpo, via lá o corpo em estado de uma certa decomposição, em alguns lugares decompunha mais rápido, em outros não, mas de fato as unhas estavam compridas, a carne tinha recuado, tinha retrocedido, a mandíbula também. Cabelos, algumas vezes era isso. E,
temos um morto-vivo que está drenando o sangue da sua família. Então, era um parente seu. Pensa uma pessoa ali vendo os caras fazendo um espetáculo, um carnaval com tochas, gritando orações em latim, pegando um machado afiado e decapitando o corpo morto que foi, por exemplo, do seu avô, do seu tio, da sua tia. Pensa. É um belo espetáculo. Pensa o baque emocional a pessoa. A gente não tinha psicologia, a gente não tinha processo de luta, ninguém sabia o que era processo de luta, a não ser que você fosse do Vaticano ou da alta nobreza em algum lugar legal. Ninguém sabia nada, a pessoa via aquilo e não surpreenderia uns dias depois a pessoa acabar com a própria vida depois do trauma do que estava assistindo ali. Então, a gente tinha também esse negócio. Em outros casos, tinham histórias ainda mais interessantes sobre que se o vampiro, que fazia tudo isso, né, ele conseguisse fugir por algumas noites, ele voltaria a ser humano, mas teria que viver para sempre longe de todos os outros parentes em algum outro lugar. E às vezes não encontravam o corpo na cova. Sabe o que era isso? Era que nem essas histórias dos objetos voadores não identificados que estão sendo abatidos de rodo agora nesse começo de ano. O corpo não está aí, ele fugiu, temos que caçar o vampiro na floresta. Morria gente, pessoas se feriam, o pessoal voltava paraplégico, não, ele fugiu. Ou às vezes pegava alguém e matava, não, matamos o vampiro, queimamos ele, olha o corpo aqui. Era um espetáculo, era que nem fogueira da Inquisição no domingo na praça da igreja, né? Todo mundo ia, nossa, matamos um vampiro. Dizer que mataram um vagabundo qualquer, um transeunte qualquer na floresta, queimaram ele para falar que matar um vampiro é lindo, né? É que nem matar dragão lá no leste europeu. Ah, matamos um dragão. Oh, puxa, muito bem, parabéns. Ele estava em forma humana, está queimado, está aí, mas trouxemos ele todo, trouxemos o corpo para ficar exposto aqui. Ah, maravilha. Quem era esse cara? Era um pagão, era alguém não convertido ao cristianismo. Porém, temos um problema, certo? E aqueles corpos que desapareciam e os sintomas parece que paravam em alguns casos e ninguém nunca mais via. Será que era o vampiro real? Bem, lá se eu não estiver errado, na cidade onde se passa a história do médico e o monstro, você pode me ajudar com isso? Eu nunca acerto se é Edimburgo, mas eu acho que é Edimburgo. Se alguém estiver assistindo, me ajuda aqui no chat. Eu acho que é Edimburgo, eu não estou certo. Mas basicamente lá, a gente tinha um caso parecido, onde os corpos sumiam do cemitério e falavam de mortos-vivos, de vampiros e de bruxas. Mas sabe onde os corpos iam parar? Na faculdade de medicina. Os coveiros vendiam os corpos que eram acabados de enterrar, que estavam em melhores condições, e o que faziam com os corpos na faculdade de medicina, ou os próprios médicos que compravam esses corpos de lugares duvidosos, estudavam anatomia. Alguns até faziam um espetáculo de horror, tinha um anfiteatro na casa deles que você pagava para assistir o médico dissecando e você fazendo seus estudos. É curioso quando a gente pensa na Romênia, né, nas terras da Romênia, e a gente pensa que Viena não era muito longe de lá. Elizabeth Bathory era uma viagem de 1, 2, no máximo 3 dias de carruagem até Viena, que era o grande polo de civilização daqueles lados, né? Onde ficava a melhor universidade de medicina que mais evoluiu, que mais avançou cientificamente no 17, no 18, nem vou falar do 19, né? Porque a gente tem Freud em Viena, né? Onde ficava a universidade que mais avançou a 3 dias de viagem da Romênia? De todos aqueles casos de vampiros, de corpos que desapareciam na Hungria, na Romênia e em outros lugares, onde esses corpos iam parar? Quem joga essa questão, joga essa história muito bem, é o Arturo Branco, na obra dele A História de Drácula, é o Marcos Torrigo, no Vampiros, Rituais e Sangue, que é um livro clássico da gente aqui no Brasil, lá do final da década de 90. São essas pequenas considerações, meu nobre amigo, que escapam do vulgo, dos materiais de internet, quando a gente fala sobre vampiros, e que empobrecem bastante a riqueza do repertório de se conversar sobre esses temas, né? Ao mesmo tempo que empobrece para o grande mundo, para nós que estamos ali na comunidade, para os meus leitores, leitoras, é um assunto sempre bastante rico, bastante interessante.